Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para mais um vídeo informativo. Hoje nós vamos falar em especial para a clientela masculina. Hoje nós vamos abordar o assunto disfunção erétil ou impotência sexual. Normalmente, quando a gente direciona esse assunto, ele acaba sendo um pouco constrangedor para os homens que não conseguem admitir que tem um problema, que está tendo uma dificuldade que pode ser de ordem psicológica ou orgânica. Então, a gente resolveu abordar esse assunto, até mesmo para estar encorajando alguns homens que possam estar passando por essa situação. Então, o que a gente entende sobre disfunção erétil? Disfunção erétil é quando um homem ele não consegue manter a ereção peniana por muito tempo, ou ele não consegue ter a ereção. Ele pode não manter, mas ele pode também não ter. Isso não quer dizer que em um único momento que isso venha acontecer na vida desse homem, que ele está com uma disfunção erétil ou que ele está ficando impotente sexual. Acontecer um episódio de vez em quando na vida do homem é normal, porque nem todos os dias ele se encontra com seu corpo físico e mental disposto para uma relação sexual. Então, se isso acontece uma vez ou outra, não pode ser considerado uma doença, não pode ser considerado uma disfunção. Mas se isso é algo permanente, que costuma acontecer com muita frequência ou diariamente, é necessário que esse homem esteja buscando uma consulta com um urologista para estar conversando sobre a situação, para que exames possam ser feitos e se chegue a realmente o que ele está apresentando. E normalmente quando acontece essa disfunção erétil ou essa impotência sexual, ela normalmente está relacionada a fatores emocionais, a fatores psicológicos, que a gente pode associar a um estresse, a um transtorno no trabalho, onde ele esteja sendo muito sobrecarregado, que ele esteja sendo muito exigido. Pode ser conflitos familiares, pode ser questões financeiras. Então, se eu estou cheia de problemas no meu dia a dia e eu vou, de repente, procurar a minha parceira para um ato sexual, pode ser que nesse dia, por eu não estar bem tanto fisicamente quanto emocionalmente, pode ser que haja a falha na ereção. Mas, se isso for algo que acontece em todas as relações, aí eu preciso estar buscando ajuda. Então, a gente diz que 70% das causas de impotência sexual, ela está relacionada à questão emocional, psicológica. E os outros restantes está associado a causas orgânicas, que pode ser por questões arteriais, por questões hormonais ou até mesmo pela própria anatomia do pênis. Então, tudo isso precisa ser avaliado por um profissional urologista para que ele possa fazer os devidos encaminhamentos, solicitar os devidos exames, para que ele chegue à conclusão do que realmente está acontecendo com esse homem. E não de imediato já ir abordando, dando o diagnóstico de que esse homem está caminhando para um processo de impotência sexual. Então, toda uma questão precisa ser avaliada para a gente chegar ao diagnóstico de que realmente
há uma disfunção erétil acontecendo na vida desse homem. E quando isso acontece, quando esse homem normalmente começa a falhar nas relações sexuais, isso traz para ele uma sensação muito negativa, de inferioridade, de menos-valia, e traz também a vergonha, o preconceito que ele já vem trazendo de gerações anteriores, onde ele foi ensinado de que o homem não pode falhar, de que o homem não pode negar sexo. E a gente precisa começar a trabalhar essas questões e ir quebrando alguns tabus. Por que que o homem não pode falhar? Por que que o homem tem que estar todos os dias disposto para a vida sexual? Os problemas do dia a dia não pode possibilitar a esse homem que ele não se sinta naquele dia, de repente, bem disposto para um ato sexual. Então, esse homem não tem que ter vergonha de, em determinado momento ou em determinada situação, ele não ter a ereção esperada tanto por ele quanto pela sua parceira. E quando isso acontecer, esse homem precisa estar abordando o que é que está acontecendo, o que pode ter levado àquela disfunção naquele momento, que pode ser algo que não seja persistente, mas se não for dialogado, se não for trocado com o parceiro ou com a parceira, isso pode virar um problema mais sério, pode gerar mais conflitos entre o casal. Então, se você em determinado momento não conseguiu ter a ereção desejada, não conseguiu ter um resultado satisfatório para você e para o seu parceiro ou sua parceira, você precisa ficar atento se essa situação vai ser persistente. E se for persistente, que você possa estar procurando um profissional e estar conversando com ele. Porque normalmente os homens, eles têm muita dificuldade de estar procurando por um profissional para estar auxiliando nas suas questões, seja elas as mais simples possíveis, uma dor abdominal, uma dor no corpo, mas ele tem essa dificuldade de estar buscando tratamentos médicos. E quando esse homem ele se encoraja para procurar um urologista, normalmente foi porque a parceira o ameaçou na relação e ele viu que a relação está em jogo e aí então ele se encoraja e busca a ajuda de um profissional. Mas é necessário que você, homem, não tenha que ser pressionado para você estar buscando soluções para os seus problemas, para aquilo que lhe incomoda, para aquilo que lhe causa prejuízo. Então, se eu não estou me sentindo bem, seja de ordem física ou sexual ou mental, que eu possa estar buscando ajuda, que eu possa estar buscando a minha satisfação. Porque se eu anteriormente tinha uma vida sexual ativa e prazerosa tanto para mim quanto para o meu parceiro e de repente isso começa a se alterar, eu preciso entender que alguma coisa de errado está acontecendo e que se não for de ordem emocional, psicológica, é de ordem orgânica. E eu preciso estar pesquisando se isso é uma questão que está acontecendo de ordem arterial, de ordem hormonal, ou se é alguma disfunção realmente na anatomia do meu pênis, né? Então a gente precisa estar buscando a solução para o nosso problema e não entrarmos de repente em um processo de ansiedade ou ficar depressivo ou se sentir incapaz porque alguma coisa está acontecendo com a pessoa e ela não consegue identificar. Porque a impotência, ela pode ser tratada, ela pode ser cuidada e ela pode ser amenizada. E se for algo
de ordem orgânica e que não pode ser resolvido, alguns meios vai ser oferecido a esse homem para que ele possa estar amenizando a sua situação. Mas o que não pode de jeito nenhum é esse homem se acomodar e começar a lidar com as suas frustrações, com as suas incapacidades, com as suas impossibilidades e ir cada dia mais se tornando uma pessoa infeliz, triste, acarretando problemas para o relacionamento, para a sua parceira. Então, nesse momento, é preciso procurar por profissionais que possam ajudar. É importante o diálogo entre o casal para que possam estar conversando e tentando entender o que desencadeou aquele problema, como foi que esse problema surgiu, o que pode ter acontecido que proporcionou essa situação, para que a gente possa estar buscando situações para estar resolvendo o problema e não estar valorizando mais ainda para que ele cresça cada vez mais. Então a gente precisa, esse homem precisa admitir que há uma disfuncionalidade nos seus atos sexuais, na sua relação sexual e buscar ajuda por isso. Não tem por que envergonhar que em algum momento ele não está tendo o mesmo empenho de antes. Quem disse que ele precisa ser 100% o tempo todo e em todas as relações? Assim como a mulher também. Nem todos os dias ela vai estar disposta, nem todos os dias ela vai ter o mesmo empenho que ela tem em outros dias. Então o casal precisa sentar, precisa conversar, precisa ajustar aquilo que não está bom na relação sexual. E precisa que os dois estejam bem dispostos para trocar, para conversar, para dialogar e para buscar ajuda. E aí, depois de todos os exames necessários que o urologista detectar o seu problema, ele vai poder estar lhe ajudando de alguma forma com medicamentos ou até mesmo está encaminhando para um processo psicoterápico, porque às vezes esse problema é de ordem emocional, psicológica e precisa ser tratado com um profissional psicólogo. Mas às vezes também a gente vê muitos homens cometendo um grande equívoco, às vezes por vergonha, por não admitir que está tendo uma disfunção, ele acaba fazendo a automedicação e fazendo uso, muitas vezes, do popular Viagra. E aí, às vezes, esse problema, ao invés de ser solucionado de forma eficaz, esse medicamento pode criar um processo mais complicado na situação, pode piorar a situação ou até mesmo acarretar outros problemas de ordem orgânica nesse paciente. Porque nós não podemos sair por aí se automedicando sem saber exatamente o que nós temos e se nós podemos ou não fazer uso daquela medicação. Então você precisa levar em conta, antes de tomar qualquer tipo de medicação, quais são os problemas que você tem de saúde. Quais são os medicamentos que você não deve fazer uso. Quais são os medicamentos que, se você usar, pode acarretar mais problemas em sua vida. Então, nós sabemos que também a disfunção erétil, normalmente, elas podem também serem consequências de homens que fazem muito uso de bebida alcoólica constantemente, que têm um alcoolismo crônico, as pessoas que são hipertensas, que são diabéticas, que têm problemas renais. Então, são vários fatores que podem contribuir e que podem desencadear uma impotência sexual. Então, como que esse homem vai a uma farmácia e adquire um Viagra para tentar solucionar o seu problema,
sem saber quais são as verdadeiras consequências da sua atitude. Então é preciso saber realmente o que desencadeou essa impotência, o que é que está desencadeando essa disfunção, para então fazer o tratamento de forma adequada e eficaz, e não fazer um uso por conta própria, que daqui a pouco pode estar desencadeando outros problemas, outras sequelas, agravando mais a situação, gerando outros problemas de ordem orgânica no seu corpo. Então, antes de tomar qualquer atitude por imprudência, por impulsividade, ou até mesmo por ter tomado um susto de estar vivenciando uma situação que antes não acontecia, você precisa se auto-observar. Isso aconteceu só uma vez? Foi em que momento que isso aconteceu? Eu estava muito cansado fisicamente, eu estava vivenciando muitos conflitos de ordem emocional. Como é que eu me encontrava nesse momento em que aconteceu essa disfunção? Ela está sendo algo persistente, que está acontecendo em várias relações sexuais, em vários momentos? Então, se isso está acontecendo com frequência, eu preciso estar procurando um médico, para que esse médico possa me orientar sobre as possíveis causas do que pode estar acontecendo comigo, baseado no meu histórico genético, baseado na forma como eu me alimento, baseado nos meus problemas de saúde, baseado nos medicamentos que eu faço de uso contínuo, baseado na minha relação com a minha parceira, com o meu parceiro, porque tudo isso influencia no momento em que você se dispõe a ter um ato sexual. São fatores múltiplos que podem influenciar na ereção peniana. Então, não vamos sair por aí fazendo avaliações indevidas. Teve uma perda de ereção hoje, não conseguiu manter a ereção durante o ato sexual. Eu já estou impotente. Eu já estou doente. Não, não é assim. A gente precisa primeiro se autoavaliar, se auto-observar, buscar ajuda se a gente estiver muito inseguro, para depois então a gente ter a conclusão do que realmente está acontecendo conosco. Então a gente fala que a impotência sexual, ela não é somente algo que acarreta na vida do homem a infelicidade, a tristeza, que causa no homem a impotência. Eu não me vejo mais como um homem completo, uma vez que eu não sou capaz de realizar a minha parceira, que eu não consigo mais manter a minha ereção. E normalmente isso causa muita frustração para o homem. E aceitar que ele tem uma disfuncionalidade no seu órgão genital, isso pode ser muito penoso, isso pode ser muito doloroso, até porque existem valores culturais, existem valores que esse homem muitas vezes recebe lá quando é criança, na sua infância, na sua adolescência. São valores que são passados por ele, para ele, de que o homem precisa estar sempre muito firme, muito decidido, precisa estar sempre com a ereção muito positiva para que ele possa ser considerado homem de verdade. E a gente sabe que não é assim que as coisas funcionam. A gente sabe que nós somos pessoas movidas por emoção, que
nós somos movidos por pensamentos. Então, se eu estou conhecendo uma pessoa e eu estou indo ao encontro dessa pessoa pela primeira vez, pode ser que eu esteja muito ansioso, pode ser que eu esteja colocando muita expectativa no encontro e pode ser que nesse momento, movida por tantos desejos, por tantas expectativas, por tantos planos, pode ser que nesse momento eu venha a ter uma falha na ereção. Eu deixei a emoção, eu deixei todo aquele desejo de expectativa tomar conta de mim e aí eu acabei não conseguindo ter a ereção no momento que deveria. E isso não quer dizer que eu esteja com um problema de saúde ou que eu esteja se tornando um homem impotente. Então não tenha vergonha, não tenha medo de falar com a sua parceira que naquele dia você não estava bem, que você não funcionou porque pode ter sido isso ou aquilo, mas que vocês vão tentar em outro momento e pode ser que seja diferente, mas que não for, você está disposto a buscar solução para o seu problema, que você está disposto a entender o que é que está acontecendo com você. O que nós não podemos deixar acontecer é que valores culturais, que valores que foram passados para nós, nos impeça de sermos pessoas felizes, de sermos pessoas com autonomia, pessoas que busquem saída para os seus problemas. Porque nós fomos criados por determinados padrões que hoje eles não nos acompanham mais. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos evoluir. Nós precisamos entender que é uma outra geração, que são outros valores, que são outros pensamentos, que são outras atitudes, que nós não precisamos ficarmos presos a ensinamentos, a valores que foram passados para nós lá atrás. Nós podemos mudar algumas coisas e nos tornarmos pessoas mais felizes. Nós podemos estar buscando nos sentirmos pessoas mais completas. E muitas vezes nós precisamos quebrar paradigmas, precisamos mudar os nossos valores, mudar alguns dos nossos pensamentos, para que nós possamos nos desprender de algumas coisas que nós viemos trazendo conosco de gerações passadas e que, de certa forma, nos impede de tornarmos pessoas livres, pessoas autônomas, pessoas decididas, determinadas, pessoas que são capazes de fazer suas próprias escolhas e tornar a sua vida mais prazerosa, mais feliz. Então você, homem, que está passando por algum problema de ordem sexual, que você não tenha medo de falar sobre o seu problema, nem com sua parceira, nem com um profissional especializado na área da urologia para estar lhe auxiliando. Porque se você vai se calando, você vai criando outros conflitos, tanto para a sua vida pessoal, quanto para a sua vida sexual, quanto para a sua vida conjugal. Então, que você possa refletir, avaliar, analisar e, se estiver passando por esse problema, que não faça automedicação, mas que você busque a solução do seu problema com as pessoas realmente preparadas e qualificadas para estar lhe ajudando. Boa sorte e não abra mão de ser feliz. Quebre paradigmas e cuide da sua saúde. Um abraço.